A vida em um ambiente fechado no espaço não começa com a escassez de oxigênio ou a radiação letal, mas com um problema muito mais silencioso e difícil de gerenciar: o acúmulo de poeira e detritos microscópicos em suspensão. Em uma nave ou habitat espacial, a gravidade zero não permite que partículas se depositem no chão. O que na Terra seria apenas uma camada de sujeira sobre um móvel, no espaço se torna uma névoa constante de restos de pele morta, fibras de tecido, fragmentos de cabelo e resíduos de equipamentos que ficam flutuando, prontos para serem inalados pela tripulação ou sugados pelos sistemas de ventilação. É o primeiro lembrete de que um sistema fechado nunca é realmente estático. Ele é um organismo que precisa ser constantemente filtrado para não sufocar a si mesmo. Para que humanos possam viver fora da Terra por décadas, a tecnologia de suporte à vida precisa evoluir de sistemas de consumo para sistemas de regeneração total. Hoje, a Estação Espacial Internacional depende de reabastecimentos frequentes para repor o que é perdido ou degradado. Mas, para uma colônia em Marte ou uma nave geracional em trânsito, a logística de entrega simplesmente deixa de existir. O desafio, então, se torna o fechamento do ciclo biogeoquímico. Isso significa que cada átomo de carbono, nitrogênio e oxigênio que entra na nave deve ser recuperado com uma eficiência quase absoluta. Se um único elemento vazar do sistema ou for perdido em processos de descarte, o habitat inteiro começa um lento processo de degradação. É uma corrida contra a entropia, onde o erro humano ou a falha mecânica não significam apenas prejuízo financeiro, mas o fim progressivo dos recursos necessários para a existência daquela pequena civilização. A produção de alimentos em escala num ambiente controlado é o segundo grande obstáculo dessa transição. O cultivo hidropônico ou aeropônico é a solução técnica mais viável, mas a escala necessária para sustentar uma população de longo prazo exige uma complexidade que ainda não dominamos. Plantas não são apenas fontes de calorias, elas são os principais reguladores da atmosfera e do bem-estar psicológico da tripulação. No entanto, o cultivo no espaço enfrenta o risco da contaminação por patógenos que podem se espalhar rapidamente em um sistema de água compartilhado. Um surto de fungos em uma estufa espacial não destrói apenas a colheita do mês. Ele pode comprometer a qualidade do ar de todo o habitat, forçando uma purificação drástica que consome energia preciosa. A transição para uma espécie interplanetária exige que aprendamos a gerir a microbiologia dessas naves com a mesma precisão com que gerimos o combustível e a propulsão. Entretanto, o maior inimigo da permanência humana no espaço profundo não é a falta de comida ou a sujeira, mas a radiação ionizante, que penetra as paredes das naves com uma facilidade desconcertante. A proteção contra esse bombardeio constante de partículas solares e raios cósmicos galácticos exige blindagens que, se feitas de materiais densos como o chumbo, tornariam as naves pesadas demais para serem viáveis. A solução que começa a ser discutida não é apenas técnica, mas estrutural: usar o próprio combustível, a água de consumo e até os dejetos processados como camadas de proteção ao redor das áreas de convivência da tripulação. O habitat se torna uma espécie de casulo onde a vida humana é envolta por seus próprios recursos de sobrevivência, usando a massa dessas substâncias para absorver a energia da radiação antes que ela chegue aos corpos dos ocupantes. A gestão desse isolamento extremo cria uma nova dimensão de conflito humano. Em ambientes onde cada decisão de consumo é pública e o erro de uma pessoa afeta a sobrevivência de todos, a estrutura social tende a se tornar extremamente rígida. A autonomia individual, um valor central na cultura terrestre,
pode entrar em conflito direto com a necessidade de sobrevivência coletiva. Como manter a saúde mental em um ambiente onde o horizonte é sempre a parede de metal ou o vidro reforçado de uma vigia? A história da exploração humana sugere que grupos isolados desenvolvem rituais, hierarquias e normas de convivência muito específicas para evitar a desintegração social. Em uma nave geracional, a própria percepção de tempo e propósito precisaria ser mantida através de gerações que nunca conheceram a Terra. O maior desafio passa a ser a transmissão de um objetivo comum para indivíduos que nasceram e morrerão sem ver um céu aberto ou sentir o vento. Existe uma hipótese crescente de que a habitação humana no espaço não será feita em grandes naves de luxo, mas em sistemas modulares, cada vez mais integrados e autônomos. A mineração de asteroides aparece aqui não apenas como uma fonte de metais preciosos, mas como a única forma de obter água e materiais de construção em larga escala fora do poço gravitacional terrestre. Se pudermos transformar um asteroide em uma estação de processamento, teremos a matéria-prima necessária para expandir habitats sem depender da Terra. Isso muda a economia do espaço, o valor passa a ser a capacidade de processamento local. A independência da Terra, que antes parecia um objetivo político, torna-se uma necessidade física. Se uma colônia em Marte ou um habitat em órbita de Júpiter depender de uma cadeia de suprimentos terrestre, ela é apenas uma extensão frágil do nosso planeta. Para se tornar uma espécie interplanetária, o ser humano precisa aprender a fabricar tudo o que consome a partir de materiais que nunca foram tocados por mãos terrestres. A consequência de todo esse esforço é uma mudança fundamental na biologia e na cultura humana. Ao longo de séculos, as gerações nascidas fora da Terra podem desenvolver adaptações físicas sutis à vida em microgravidade ou em ambientes de radiação controlada. Mais do que isso, a própria definição de humanidade pode se expandir. Quando a sobrevivência depende inteiramente da integração com sistemas de suporte à vida, a linha entre o organismo e a máquina se torna porosa. O monitoramento constante da saúde, a regulação da dieta baseada em nutrientes sintéticos e a exposição controlada a ciclos de luz artificiais podem criar uma nova forma de existência, adaptada não ao ambiente natural da Terra, mas aos ambientes construídos pela própria engenharia espacial. Essa transição nos obriga a questionar o que realmente significa levar a vida humana para o cosmos. Talvez o maior obstáculo não seja a propulsão ou a velocidade com que cruzamos o vazio, mas a nossa capacidade de aceitar que a Terra é apenas o ponto de partida de um experimento muito mais longo. A ocupação do espaço não é a conquista de novos territórios para replicar o modo de vida que já conhecemos. É um processo de transformação da própria espécie. Para habitar o vazio, precisamos nos tornar algo capaz de sobreviver sem as proteções naturais do nosso planeta original. O futuro da humanidade no espaço não será escrito por máquinas melhores, mas pela nossa habilidade de construir sociedades que funcionam como sistemas fechados, onde a sobrevivência é o resultado de uma harmonia técnica e humana que ainda estamos apenas começando a compreender. No fim, a pergunta central não é se podemos chegar a Marte ou a outros sistemas estelares, mas se estamos dispostos a deixar para trás a forma como vivemos hoje para nos tornarmos algo novo, capaz de florescer nas sombras e no silêncio do espaço profundo.